Saudações pessoal, tudo bem? Bom, me perdoem pela cara de mendigo. Eu estou devendo vídeos para vocês que eu prometi fazer e não consigo no momento. Estamos no dia 4 de maio. Hoje temos 3 milhões e meio de casos confirmados no mundo. Não significa que são 3 milhões e meio de pessoas doentes. Esses são só os casos confirmados das pessoas que fizeram os testes. Esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Mari, que não pode fazer aula dela, e a gente vai fazer uma leitura com pitaco baseada nesse texto aqui que eu achei bem bacana. Eu não estou fazendo esse texto aqui para convencer ninguém. Quem tinha que se convencer de alguma coisa já se convenceu, e quem não quer não será convencido. Eu estou fazendo isso daqui como um desabafo pessoal e como um registro histórico. Eu quero que a Lana um dia cresça e possa entender como foi que eu me sentia no momento em que ela ainda não tinha consciência sobre o mundo e que a gente estava no olho do furacão com as coisas todas acontecendo. Perceba que hoje a gente tem acesso a informações a respeito da Segunda Guerra Mundial que as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial não tinham. Então hoje a gente sabe o que estava acontecendo no Japão, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, a gente sabe o que estava acontecendo na França, na Alemanha, porque nós temos muitos historiadores que se debruçaram sobre isso e fizeram um relato muito próximo à realidade daquilo que aconteceu. E a pessoa que estava vivendo a Segunda Guerra Mundial, ela não tinha acesso a todas as informações, ela não tinha acesso a tudo que acontecia. Então eu tenho plena convicção que daqui a 20, 40, 60 anos a gente terá abundante material para os historiadores se debruçarem e entenderem o que foi o nosso tempo, essa década, o começo dos anos 20. Porque, por exemplo, o brasileiro adora se chamar de burro, se chamar de imbecil, achar que a gente não sabe, que a gente não quer, que a gente não isso, que a gente não aquilo, mas na verdade haverá um movimento aí para ser estudado. Você percebe que a mesma técnica, a mesma estratégia, a mesma empresa até que trabalhou na campanha da popularização do Brexit, ela também elegeu o Trump e elegeu o Bolsonaro, mas a gente não consegue falar sobre isso abertamente hoje em dia. Os mesmos interesses políticos e comportamentos de governantes que acontecem em diversos países acontecem aqui, só que aqui de forma muito mais doentia, muito mais exacerbada. Nós temos exemplo de extremo no mundo, mas ainda assim a nossa sociedade ela é uma cópia, ela é cuspida e escarrada à sociedade americana. Em termos de negacionismo, em termos de interesses que têm condições de gerar movimentos, mas esse assunto ali não é sobre isso. O que eu quero deixar aqui é um registro de como que a gente estava se sentindo nesse momento da nossa história, em que tudo ainda era confuso demais, e que por mais que a gente tivesse informação, ela não era clara para todo mundo. Então, esse texto aqui, me perdoem a Lana, tadinha, que está dormindo aqui atrás de mim, que é achatando a verdade sobre o coronavírus. Entendam que esse texto ele foi elaborado para ser confuso e para passar uma mensagem para vocês. E eu quero que vocês peguem comigo que mensagem é essa, a gente vai debatendo ao longo da leitura. Todas as suas questões a respeito da pandemia respondidas, meio que, né? Mais ou menos. Percebam esse diálogo. O que está acontecendo? O vírus apareceu aí. Ele é perigoso pra caralho. Não estou fazendo uma tradução literal, estou fazendo uma tradução livre, interpretada. Fiquem com isso ou façam a tradução de vocês. Ela é muito, muito perigosa, mas não é tanto. Ela afeta mais os idosos e as pessoas que têm mais maus hábitos, mais vícios. Mas ela também pode matar pessoas de meia idade e também os jovens, e os magros e os saudáveis. Estão percebendo qual que é a pegada desse texto? É muito perigoso, mas ele não é tão perigoso. Ele mata mais os idosos, mas ele também pode matar pessoas de meia idade. Ele mata as pessoas que têm vícios ruins e hábitos ruins, mas também mata os jovens, os magros e os saudáveis. Se preparem para um texto que segue essa receita de bolo. Então, o que a gente deveria fazer? A gente deveria ficar longe dos outros e ficar em casa. Então daí a gente não vai pegar o vírus? Não, com certeza você vai pegar, todo mundo vai pegar. Não, pera, mas não foi o que eles disseram pra gente. Eles disseram fique em casa e você não vai pegar. Cara, eu tô te dizendo, quase todo mundo vai pegar. 70%, certeza.
Pensa a respeito disso. Ele está em todo lugar, não tem vacina. Mas o que a gente quer é que a gente pegue isso em tempos diferentes. É como numa agenda, como se estivesse agendado para a gente pegar. Pelo menos 5 milhões de pessoas já tem isso nos Estados Unidos. Não, pera, 5 milhões? Eu escutei que era 1 milhão. Cara, mas veja, 1 milhão são os casos confirmados. A gente começou a testar há muito pouco tempo atrás e parece que tem 10. Para cada caso conhecido e confirmado, a gente tem 10 ou 50 que a gente não conhece. Talvez eles tenham e sejam assintomáticos. Você pode ficar doente, mas não o suficiente para ir para o hospital e ter que ser testado. 5 milhões de pessoas é uma estimativa muito baixa de quantos casos nós temos. Talvez seja tipo mais para 20 milhões. 20 milhões, isso é uma notícia boa, de certa forma, porque significa que ele é menos letal do que as pessoas pensavam. E isso só prova a inevitabilidade de você acabar pegando isso daí. Então fique em casa até que chegue a sua hora, a sua vez de pegar isso. E quanto tempo a gente deveria ficar em casa? Eu acho que uns 2 meses, cara. Não, 6. 6? Não, são 12. São 12 meses. E aí ele vai passar o vírus? Cara, não, claro que não. Vai levar uns 18 meses até sair uma vacina. Mas até essa vacina chegar, você já vai ter pego. Então, não importa. Principalmente dado o fato de que ela vai voltar muito mais forte no outono. Veja, o vírus vai voltar muito mais forte no outono. Conclusão. Então ele é menos potente no verão? Claro que não. Quem te falou uma besteira dessa? Não, é porque você falou que ela vai voltar mais forte no outono. O que implica que o poder dessa pandemia, ele é dissipado, ele é diminuído aí, ao longo do verão. Cara, você é médico? Não. Então, que bom. Então presta atenção. O vírus está em todo lugar, ele está em toda a cidade, está em todo estado, mas a gente está achatando a curva. Então, já que a gente está achatando a curva, então ele vai voltar com muito mais força, como numa espécie de vingança, no outono e no inverno também. E nesse meio tempo, ele vai estar conosco no verão, muito provavelmente sem mudança nenhuma no seu potencial. Você está entendendo? Nesse você está entendendo, eu quero que você já pare e perceba o que esse texto está querendo mostrar para você. Que uma das coisas mais cruéis desse vírus, além, né, claro, perdendo para o fato de que ele deixa pessoas se afogando fora da água, ele deixa as pessoas completamente perdidas em relação ao procedimento certo a se fazer. Porque até então, com as doenças conhecidas que a gente tem sempre o procedimento certo. Então, quando você pegava chagas, quando você pegava malária, quando você pegava alguma doença, sempre aparecia uma explicação. Porque você se expôs ao risco, e você não tomou vacina, e você andou naquele lugar lá. E quando a gente vai ao médico, o médico nos mostra qual a coisa certa a se fazer. Como você deveria estar se comportando, o que você deveria estar fazendo. Esse texto está querendo mostrar para vocês como não tem o correto e como não tem informação definitiva. E como a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe lidar com a falta de informação assertiva, definitiva e conclusiva a respeito da coisa. E na nossa sede, na nossa ânsia por essa resposta definitiva, na nossa necessidade de fé, na existência de alguém que detém todo o conhecimento, que tem o controle, a gente se abraça a pessoas que têm grandes convicções, que falam de maneira assertiva, que falam com certeza a respeito daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque é confortável saber que alguém sabe tudo. Só que essa pessoa que sabe tudo, hoje ela não existe. Vamos continuar? Mas ninguém está nos dando essa informação. Bem, você sabe que a gente está esticando o número de casos ao longo do tempo, certo? Que a gente está achatando a curva. Então a gente também está achatando a verdade. Então fique em casa e você vai ficar bem. Compra online e ajude o restaurante da sua comunidade, do seu bairro, o restaurante local. Tá bom, eu acho que a gente pode fazer isso. Mas faça isso sabendo que você está colocando em risco a vida de pessoas. Você está colocando a vida de cozinheiros, de atendentes, de entregadores em risco. Na verdade, eu fico até chocado de ver a forma egoísta e a forma arrogante que você está sacrificando a vida de pessoas que não têm outra opção, a não ser se exporem ao risco grave durante a pandemia. Você tá capitalizando aí em cima da desgraça alheia. Cara, parece que você está me dizendo então que eu não deveria pedir comida.
Não, você não deveria, a menos que você queira que esses negócios morram. Tá, mas a gente deve ajudar esses negócios locais. Sim, claro que sim. Enquanto arriscando, né, enquanto colocando em risco a vida dos outros, sim, peça comida, coma, assista noticiários a respeito da pandemia, sobre essa pandemia que não pode ser parada, durma bem e comece a fumar. Comece a fumar porque, olha só, não é que os fumantes eles têm menos probabilidade de ficar doentes, o que faz sentido. Então, lembre-se, exercite-se e vá correr. Esse texto ele é brilhante no sentido de que por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira, todo mundo tem extrema boa vontade de fazer o certo, só que esse certo não existe. E o fato da gente não saber como lidar com essa informação, o fato da comunidade científica, todos os médicos, toda a sociedade, todos os governos estarem debruçados, desesperadamente testando remédios, testando soluções, desenvolvendo vacinas, não se sabe qual é o único comportamento certo a ser seguido. Entende? Então eu fui atacado pessoalmente por uma policial, porque eu estava defendendo que as pessoas tinham que ficar em casa, e ela vendo que as pessoas em casa estavam passando fome, estavam colocando em risco a sociedade, porque ao não terem recursos, elas iriam roubar dos supermercados, e essa policial ela seria acionada para estar na frente, na linha de frente, ser a primeira a sofrer os impactos disso. Não só os impactos de pessoas contaminadas que poderiam contaminá-la, mas de pessoas revoltadas que poderiam fazer mal a ela. Ela disse: você quer que eu morra, você defende o isolamento porque você quer que eu morra, como se o não isolamento fosse menos arriscado para os policiais. E que, portanto, essa seria a forma correta de ser defendida. O que nós temos aqui, a gente tem, eu sou um desgraçado, um desumano, um filho da puta, ou ela, nenhum dos dois. O que nós temos é um choque de crenças, porque ela acredita fazer o melhor pela sociedade. Um mês atrás, ela acreditava, porque ela deixou de falar comigo. Um mês atrás, ela acreditava fielmente que a coisa correta a se fazer era ficar nas ruas. Para quê? Para evitar que as pessoas passassem fome e começassem a ameaçar a segurança pública. Enquanto eu tinha uma outra crença de que esse movimento que a gente está colhendo os frutos agora, ele precisava ser parado de alguma forma. Então nós temos os conflitos de pessoas que acreditam de forma diferente, que o bem para a sociedade é diferente, incluindo aqui as vítimas que foram vítimas dessa lavagem cerebral e da criação dessa seita política que foi criada. Ainda assim, adepto da seita, essa pessoa ela cega, ela acredita estar fazendo o melhor para a sociedade dela. E é esse conflito de crenças que gera essa sensação de perdição no qual nós estamos imersos, em que aparentemente não há coisa certa. E não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, você sempre está errado no seu comportamento. Se você não ajuda o restaurante local para comer comida industrializada, é porque você não tem compaixão pelo restaurante do seu vizinho, mas se você pede, é porque você está colocando a vida deles em risco, incentivando os caras a ficarem abertos. Sempre existe alguém dizendo que você está errado, e sempre existe alguém querendo te acusar de ser cruel, quando na verdade está todo mundo desesperado para fazer o que é certo, sem saber o que é certo, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Esse é o cenário do começo de maio de 2020. Tá, então, a gente deve sair para correr, idealmente. Sim, em algum lugar que você possa se esticar aí, onde você não esteja perto do contato de outras pessoas. Como uma praia, um parque, claro. Praias e parques, eles são grandes e espaços abertos. É o lugar mais seguro onde você pode estar agora, comparado com uma academia, por exemplo. Então a gente só foi para a praia e para o parque, onde centenas de pessoas estavam lá. Onde? Na praia? No parque? O que você tinha na cabeça? O que você tem na cabeça? Cara, na praia, no parque, tem centenas de pessoas. Vai para sua casa, fica com seus filhos. Você tem filhos? Sim, eu tenho filhos. Então, certifique-se de que eles continuem na escola. Faça com que eles façam a lição de casa, acompanhem a lição de casa dele, acompanhem as aulas que estão sendo dadas pelo Zoom, e veja se eles estão fazendo lição. Mas também deixe eles longe de monitores. E saia. E não se preocupa com a escola, porque a gente, afinal de contas, está numa pandemia. Percebe que é o mesmo tom desde o início
do artigo, mas que retrata de maneira sensacional aquilo que está acontecendo. Você tem filhos em casa, a maneira certa de você cuidar do seu filho é fazer com que ele continue estudando, fazendo lição e que ele não falte às aulas. Mas se você força o seu filho a fazer lição e a não faltar às aulas, é porque você é um pai desumano, desnaturado, porque você não entende a pressão que seu filho está sofrendo. E o quanto é difícil para ele. Então deixa ele longe desses monitores que só estão causando ansiedade nele e sai para tomar um ar. Cara, as coisas que estão falando aí, elas soam meio contraditórias. Não são. Eu vou repetir, cara. Seus filhos, eles estão passando por uma crise. É normal que eles se sintam ansiosos. E se você não consegue manter a rotina... e se você não consegue... Eu me perdi aqui porque eu estou emocionado, então. Ou se você não consegue manter a rotina, mantenha as atividades regulares aí da escola. Mas certifique-se de que eles não fiquem para trás. E lembrem-se de que crianças, elas trilham o caminho do sucesso através da rotina. Não deixe ele perder para o coleguinha. Ele tem que ser o melhor porque ele tem que passar no vestibular. Né? Então, prenda-se a uma agenda, mas também dê espaço para ele. Fique em casa, sai um pouco, use a tecnologia para que ele possa se conectar com os amigos e com os professores, mas deixe ele longe de tecnologia. Deixe ele longe de tecnologia. Não, pera, então... Cara, mas também curta um pouco de ócio. Relaxa, assiste um filme, cozinha alguma coisa. Só não vai para lojas porque é um lugar perigoso para todo mundo, então encomenda. Mas não. E fica em casa, mas vai para o interior. Mas fica na cidade, e se você ficar doente, vai para um hospital, mas você não quer ficar muito doente, porque é o pior lugar para você estar agora. Os hospitais hoje em dia, eles estão cheios de gente doente, então não vai. Quando você disse que isso ia acabar de novo, daqui 18 meses, eles dizem que o mais próximo que a gente pode chegar de uma vacina é 4 anos. Não, pera, tá todo mundo falando sobre abrir as lojas daqui a pouco e tal, e como que isso encaixa nesses 18 meses? Não, isso é fácil, as pessoas vão morrer. Hã? Sim, tipo, muitas pessoas vão morrer, oceanos de pessoas. Tipo, 1.500 por dia por 18 meses significa 800 mil pessoas só nos Estados Unidos. E essas são o número de gente que vai morrer nos Estados Unidos. Isso é o que os cientistas do Minnesota dizem. É, E aí a gente entra nesse ponto. Quando alguém dá uma notícia ruim, a gente está tentando ser positivo, porque a gente quer passar bem com otimismo. O carteiro que traz a má notícia, ele é espancado. Então os cientistas, parece que eles são vilões ao nos darem estudos que são para nos proteger, afinal de contas. Tamanho é o nosso medo, é a nossa negação e a nossa perdição. 800 mil, sim, se as coisas se permanecerem mais ou menos estáveis, mas pode ser mais alto, muito mais alto. Principalmente porque a gente está diminuindo aí as restrições. Mas o número de mortes ele não está caindo. Sexta-feira foi o dia em que a gente mais teve mortes e as pessoas estão dentro de casa por um mês. Então significa que não adianta as pessoas ficarem em casa por um mês, porque há o tanto de gente que está morrendo aí. Esse argumento é muito usado por negacionistas. Mas aí, se todo mundo voltar para o trabalho agora, muito provavelmente esse número vai crescer muito e aí vai ser um banho de sangue. Então, por que a gente está afrouxando essas restrições? Blá, 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 economia? Oi? Blá, 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 economia, talvez? Não, eu não entendo. Cara, as pessoas estão cansadas, elas estão fatigadas, elas querem voltar para o trabalho, elas querem fazer compras, elas querem jogar boliche e muito provavelmente elas vão terminar com um tubo enfiado na traqueia que vai ajudar elas a conseguirem respirar. Mas muito provavelmente elas vão morrer e vão morrer sozinhas. Então por que a gente não congela a economia? Só fecha os negócios e o governo dá para todo mundo aquilo que eles precisam para viver até que uma vacina saia? Primeiramente porque isso é ridículo. Segundo porque levaria uma coordenação, requeriria uma coordenação local de estados e governos federais. Não. De estados e de governo federal. Os governadores dos estados eles precisariam se alinhar com o Bolsonaro. Mas a gente pode fazer isso? Não, é claro que não. Não, pera. Não sei. Talvez. Ok. Cara, em primeiro lugar, a gente precisaria de formas super avançadas para coordenar todo mundo. A gente precisaria de telefones, de talvez e-mail. E a gente pode precisar de tabelas ou de computadores. Pera, mas a gente não tem essas coisas? Mas ainda tem muitas perguntas, tipo, como que a gente vai saber para quem dá o dinheiro?
E a gente teria que ter uma data, aliás, um database nacional com o salário de todos os trabalhadores da nação. Mas a gente não tem isso. Isso é uma coisa que a gente poderia fazer. Cara, eu tenho um outro plano. A gente promete dinheiro para todo mundo, para pessoas e para negócios, e a gente dá dinheiro para talvez metade dessas pessoas e um percentual muito pequeno para os negócios. E a gente deixa os grandes bancos tomarem conta da maior parte do dinheiro que é para esses negócios pequenos e locais, de forma que esses grandes bancos eles possam afunilar esse dinheiro para os seus melhores clientes, para os seus maiores clientes. Cara, mas isso soa terrível. Mano, os bancos sabem como manusear, como operar o dinheiro, você não tem que ensinar para eles. Mas parece que seria muito mais fácil dar às pessoas o exato salário que eles estavam recebendo antes dessa pandemia, né, desse vírus mais perigoso dos últimos 100 anos, chegar aqui. A gente poderia simplesmente congelar tudo e esperar passar. Só concordar com uma pausa para que a gente não perdesse 730 mil vidas. Em primeiro lugar, boring, entediante. Cadê a intriga? Cadê o drama? Com o nosso sistema, você tem ondas e ondas de desemprego. Toda semana traz alguma coisa nova. Negócios fechando, falências e rupturas no sistema de abastecimento. Um efeito dominó sem fim. É muito mais excitante do que uma quarentena onde todo mundo tem uma renda e simplesmente todo mundo espera dentro de casa enquanto esse vírus ele é derrotado pelo afastamento das pessoas. Então não tem nenhum plano. Ter um plano é um plano. Você vem escutando. Você não escutou, não te falaram? Plano é uma coisa de comunista ou de dinamarquês. Esse povo aí cheio de frufru intelectual de universidades. Né? Aqui o que a gente faz é agir rápido e de qualquer jeito, e aí às vezes a gente tem um velho da van que chega lá e faz um texto bonito dando apoio pro presidente, e isso funciona, né? Então depois de 18 meses, 800 mil mortos sem plano nenhum, um estado dando um lance de leilão maior que o outro em equipamentos e material de proteção, e você que se vire aí, porque cara, plano é um negócio de comunista. Se você tem uma medida aí de isolamento para o seu estado, para as pessoas ficarem em casa, é porque você é comunista e o presidente tem que te salvar do PT. Então a gente deveria cantar uma canção. Então aí, por fim, o cara fala, cara, eu vou dormir, eu não tô me sentindo bem, eu vou deitar ali, eu não tô legal. A gente devia cantar uma música. Eu acho que os nossos ancestrais, eles teriam muito orgulho de nós, porque é como se a gente estivesse na Segunda Guerra, com todos os elementos da sociedade juntos, com um único propósito, compartilhando um único sacrifício. Só que dessa vez, ao invés de coordenação, a gente tem competição. Ao invés de uma causa comum, a gente tem acrimônia. Eu não sabia o que era essa palavra. Azedume, aspereza. Ao invés e a gente tem o que? Caos. Ao invés do Churchill, a gente tem um presidente falando que você pode pensar em injetar desinfetante. Você acha que o Bolsonaro é o presidente mais estúpido do país? Ele é uma cópia cuspida e escarrada do Trump, que falou que injetar desinfetante na veia deveria ser estudado, porque se ele mata o vírus, por que ele não poderia matar dentro do seu corpo? Você acha que ele fala isso porque ele é burro? Não, é porque tanto o Bolsonaro quanto o Trump seguem a mesma cartilha, que foi a que os elegeu e é a que os mantém no poder. Agora, será que essa cartilha estratégica ela é tão boa, mas tão boa para mantê-los, os dois, no poder, com uma pandemia que era impossível de prever e impossível de ser estudada, que a gente não sabe para onde vai? Não saberemos. Trump e Bolsonaro, para mim, parecem duas pessoas que estão no meio de uma partida de pôquer. E eles aumentaram tanto a aposta, e eles escutaram tanto call para a aposta deles, que agora eles não têm outra alternativa a não ser arriscar tudo. Só que quando eles arriscam tudo, eles não arriscam o que eles têm, eles arriscam eu e você. E até que ponto, até que momento da nossa sociedade a gente vai ficar se odiando? Porque nem eu nem você sabemos o que é o certo a se fazer nesse momento, porque nós não temos informação confiável e nós não temos coordenação, porque o elemento de liderança que deveria estar nos dando coordenação, ele é aquele que está capitalizando em cima do caos.
A diferença entre Brasil e Estados Unidos e outro lado, como por exemplo Japão, Nova Zelândia, Inglaterra, é que Japão fez cagada, Inglaterra fez cagada. Só que eles fizeram cagada acreditando que era o certo. E eles continuaram insistindo naquilo, até que se provaram errados. E eles mudaram completamente o discurso e falaram, erramos, agora vamos mudar o procedimento. E explicaram o procedimento para o país inteiro. E o país inteiro começou a fazer aquilo que era o novo procedimento, porque eles foram convencidos, dadas as explicações técnicas do que estava acontecendo, de que aquele novo procedimento era o certo a se fazer. Naquele momento, era o melhor que poderia se fazer e que ainda as pessoas estão pensando em melhorar ainda mais esses procedimentos à medida que esse vírus ele continua sendo estudado. A Inglaterra errou feio, errou rude, e agora ela está correndo atrás do prejuízo, só que ela está orientando todo mundo do país a agir de acordo com um novo plano que tem por objetivo salvar o número máximo de pessoas. Enquanto que nós não. Nós ainda estamos trabalhando, sendo vítimas de um investimento pesado em desinformação, que tem como fim não o bem do povo, tem como fim a manutenção do poder de alguém que foi colocado lá para representar o interesse de 200 famílias no país aí que detém toda a riqueza e que capitalizam em cima da morte e da desgraça e do sofrimento. Será que essas 200 famílias elas serão expostas? Será que as pessoas que bancam o Bolsonaro nas mentiras que ele é obrigado a contar aparecerão e ficarão claras para a história, para serem derrubadas? Para que uma revolução francesa aconteça com elas? Para que coloque esse país num caminho onde ele possa prosperar? Não sabemos, talvez não. Eu só quero que a Lana escute daqui 10 anos que algumas poucas pessoas tinham essa preocupação, mas elas não tinham voz, elas não tinham adesão, porque a nossa sociedade hoje é fruto de um investimento pesado no sucateamento da educação, para que analfabetos funcionais não pudessem pesquisar a respeito do funcionamento de um vírus, para que elas pudessem se proteger com a realidade acima daquilo que é dito pelo político de estimação delas. Agora, assim, com um estado de espírito desse, como é que eu vou gravar uma aula de inglês para você estudar durante esse período da quarentena? Me desculpem, eu não tenho uma energia que eu quero eternizar numa aula que eu quero que te faça bem quando você vier assistir. A hora que tiver melhor eu faço. Grande abraço para vocês. Reflita.